Olá, vamos dar continuidade na nossa matéria de organização de Estado. Falamos um pouquinho já de sistemas de governo, de formas de Estado, formas de governo, e agora nós vamos falar sobre a federação propriamente dita. Para a gente falar de federação, a gente tem que falar quais são os elementos do Estado, relembrar com vocês quais são os elementos do Estado. Os elementos do Estado são o território, o povo e a soberania. O território é aquele componente espacial, ou seja, toda a extensão territorial, física, tanto de mar quanto de espaço aéreo que pertence ao país. O povo é o componente humano, as pessoas, os brasileiros natos e naturalizados, porque a gente sabe que todo poder emana do povo, e o povo é aquele que tem a voz, o poder de escolher a partir do momento que ele torna-se um cidadão no Brasil. E a soberania é a expressão de vontade desse povo. Esta vontade desse povo se sobrepõe à vontade de terceiros. Fazendo esse contexto geral dos elementos do Estado, a gente vai entrar propriamente no Estado Federado, ou também chamado de federação. A federação ela é uma união de vários estados, cada qual com sua parcela de autonomia. Prestem bem atenção no que eu estou falando, autonomia, não é independência, tá? Os estados federados, os estados membros de uma federação, eles possuem autonomia, não possuem independência, e nós vamos explicar daqui a pouquinho. Esta união de estados independentes chama-se confederação. Então, nós precisamos entender a diferença de federação para confederação. A federação, como eu já disse, é uma união de estados que se juntam com um propósito maior. Esses estados possuem parcela de autonomia, porém não possuem independência. Sempre devem respeito à união, àquele poder maior que tem dentro da federação. Já a confederação são vários estados independentes, e aí a gente pode colocar países, são vários países que se unem com um propósito maior. Então, estes países se unem, todos continuam com a sua independência, eles se unem com um propósito maior, seja para firmar contratos, para ter direito à paz, para ter direito à guerra, tá? Então, a junção de vários estados independentes com um propósito maior. Essa é a chamada confederação. Em relação à federação, nós precisamos saber onde que ela surgiu. A federação, a origem dessa forma federativa, ela nasceu nos Estados Unidos no ano de 1787. Então, ela vinha também de um período de colônia inglesa. Os Estados Unidos, alguns estados já estavam se formando, já existia a independência ali daqueles estados. Eles, com um propósito maior, se juntam, cedem parte da sua autonomia para formar algo maior, que é os Estados Unidos da América. Então, eram estados independentes, ou seja, era uma confederação que cedem naquele momento parte da sua independência e se tornam autônomos, mas eles devem um respeito maior, um responsável por essa unificação, que é hoje os Estados Unidos da América. Então, qual é o conceito de federação? Federação é uma aliança entre diversas entidades em prol de um fim comum, onde cada parte mantém a sua autonomia para certos assuntos. A Federação dos Estados Unidos ela é diferente da Federação do Brasil, porque lá nos Estados Unidos,
principalmente em relação à legislação, cada estado ela pode legislar de forma diversa. Por isso que em alguns estados tem-se a pena de morte, em outros estados não, porque existe lá uma possibilidade de legislações também autônomas. Todos devem respeito à nação americana, mas alguns pontos ainda permanece a autonomia dos estados, que hoje são estados federados. Nós temos dois tipos de criação, dois movimentos de formação da federação, do federalismo. O chamado movimento centrípeto e o chamado movimento centrífugo. O movimento centrípedo, que é daquele de fora para dentro. Então, vários estados independentes, eles, estados soberanos, cedem parte da sua soberania, da sua independência, em prol de algo maior e se aglutinam. Então, são vários estados que cedem parte da sua independência para fazer algo como um todo. E aí a gente pensa neste movimento centrípedo, quem tornou-se uma federação dessa forma? Os Estados Unidos. Diferentemente de um movimento centrífugo, que é de dentro para fora. Neste caso, existia ali um estado unitário, que existia um todo. Nós estudamos o estado unitário na aula anterior. Nós temos o estado unitário, que é um todo, que se subdivide de dentro para fora, formando os estados autônomos, os estados membros autônomos. Temos qual país que nasceu a federação pelo movimento centrífugo? O Brasil. O Brasil, ele era uma monarquia, nós tínhamos um todo, e no momento que o Brasil tornou-se república, ele se subdividiu em estados membros que passaram a ter autonomia. Tudo bem? Então, quando o Brasil deixou de ser império para se tornar república. E, consequentemente, por consequência dos movimentos de federação que nós temos os tipos de federalismo. Nós temos o chamado federalismo por agregação e federalismo por segregação. O federalismo por agregação, a gente já pensa na aglutinação do movimento centrípeto, e são estados independentes e autônomos e que resolvem ceder, abrir mão de parcela da sua soberania para agregar-se entre si, formando assim um novo estado agora federado. O exemplo mais comum, os Estados Unidos, mas nós temos também a Alemanha, Suíça, que tem essa forma de federalismo. Já no federalismo por segregação, existia até então um estado unitário que passa a se subdividir em estados membros que possuem autonomia, porém não independência. Esses estados membros têm a sua parcela de autonomia, porém devem obediência política à nação. Devem obediência política a algo maior. Nós temos o exemplo do Brasil. Quais são os requisitos que nós temos para a existência de uma federação? Nós temos alguns requisitos que vai nos caracterizar se aquele estado é um estado federado ou não.
repartição constitucional das competências e rendas, possibilidade de auto-organização dos Estados-membros, rigidez constitucional, indissolubilidade do vínculo, órgão representativo dos Estados-membros, existência de um tribunal constitucional, intervenção nos Estados